Oi, oi, gente, tudo bom? Meu nome é Vanessa Moura, instrutora, e esse nosso canal é o Vamos Falar sobre Trânsito. No primeiro vídeo, né, na primeira videoaula de 2023, a gente estava falando terminando o vídeo, né, falando sobre as diferenças de CNH e PPD. Fiz algumas explicações sobre pontuação, validade, mas ficou faltando algumas coisinhas para arrematar, que é a questão suspensão e cassação, né? A gente já vai começar a entender esses conceitos também. A gente precisa entender o seguinte: na PPD não tem suspensão, tá? Tudo que acontece na PPD é cassação. Então, se você tiver mais do que uma multa média, se você tiver uma multa grave ou uma multa gravíssima, você vai ser cassado na PPD, tá? E aí você volta lá para o início do processo, fazendo a tua inscrição lá na CFC, exame de vista, exame psicotécnico e começando tudo de novo. A diferença da PPD para a CNH é que quando você é cassado pela PPD, você não tem que esperar nenhum prazo para iniciar o processo novamente. E na CNH, você vai ter que esperar 2 anos depois de cassado, em casa, bonitinho, sem dirigir, sem tentar habilitação, nenhum processo de habilitação. E aí, depois de 2 anos, é que você vai voltar lá para o início de tudo de novo. Inscrição na CFC, teste psicotécnico, teste de vista, exame, né, psicotécnico, exame de vista, e assim por diante. Então, na PPD não tem suspensão, só tem cassação. A cassação você toma imediatamente, você já pode reiniciar o seu processo novamente. E na CNH você tem os dois, você tem suspensão e você tem cassação. A suspensão, ela se dá pela aquela somatória de pontos, 40, 30 ou 20, 40 sem nenhuma gravíssima, 30 com uma multa gravíssima, infração gravíssima, desculpa, 20, 2 ou mais infrações gravíssimas no período de 1 ano, tá? 1 ano de cada infração. Então, você tomou uma infração hoje, ela vai ficar no seu prontuário por 1 ano, se somando as outras. Se você atingir essa pontuação, você vai ter o seu, a sua suspensão, desculpa. Você pode também ser cassado, ter a CNH cassada. E como é que se dá a cassação na CNH? Na CNH, ela é muito mais difícil do que o processo de cassação da PPD, tá? A PPD, ela se dá a qualquer momento, em qualquer situação daquelas que eu falei, muito facinho. Na CNH, ela se dá quando você é pego dirigindo com a tua CNH suspensa, então eu fui suspensa, não deveria estar dirigindo, vou dirigir e sou pega dirigindo, aí eu vou ser cassada, tá? Quando você comete um crime de trânsito e o juiz determina em sentença a cassação da sua CNH, e quando você é recorrente no espaço de 1 ano, como eu já falei, é reincidente, né, na verdade, em algumas autuações. Dirigir com uma CNH de categoria conflitante com aquela do veículo que você está dirigindo, e veja, a gente está falando de reincidência, a gente não está falando de ser pego pela primeira vez, tá? O código, ele determina a penalidade e medida administrativa para todas essas infrações na primeira vez que acontece. A gente está falando de reincidência. No prazo de 1 ano, você é pego novamente cometendo essas infrações, tá? Então, dirigir com CNH conflitante do veículo, né, que você está dirigindo, entregar a direção para pessoa incapacitada ou inabilitada, dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, disputar corrida, tô colando, tá, gente? Promover competição esportiva, sem autorização, óbvio, e demonstrar ou exibir manobras, tá? Eu vou colocar aqui depois para vocês, na hora da edição,
os artigos dessas infrações, e aí nessas infrações, se vocês forem reincidentes, aí vocês já vão ser caçados, e aí aquele processo lá de aguardar 2 anos para depois começar novamente todo o processo. Então, a suspensão, gente, a diferença da suspensão para cassação é exatamente essa. Na suspensão, você não perde o seu direito de ser habilitado, você perde o direito de conduzir temporariamente. Então, você vai ficar um tempo determinado pelo Código de Trânsito, né? Sem poder dirigir, sem poder conduzir o seu veículo. E depois você volta, óbvio que atendendo aos requisitos do Código de Trânsito. Você vai ter que fazer curso de reciclagem, para poder retirar sua CNH de novo, enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas você tem esse direito novamente. Na cassação, não. Na cassação, encerra-se o seu processo de habilitação. Acabou, zerou. Então, o PPD vai novamente lá para a autoescola fazer todo o processo dele de habilitação novamente, primeira habilitação, tá? Tanto que na minha sala de aula lá, teórica, eu tenho alunos de primeira habilitação que nunca pegaram no carro, nunca dirigiram, nunca conduziram, nunca tiveram habilitação, e eu tenho alunos de primeira habilitação que já foram condutores e perderam a sua habilitação porque foram cassados, ou a PPD foi cassada ou a CNH foi cassada, tá? É importante que vocês saibam a diferença, porque daí tem gente que fala assim, a minha PPD, a minha CNH foi cassada. Não, às vezes, na grande maioria das vezes, a CNH foi suspensa e a pessoa não sabe sequer a diferença de uma e de outra. E atentem-se para o fato de quando vocês estiverem com a CNH suspensa, não dar moleza, não sair por aí dirigindo, porque daí é cassação, tá bom? Agora eu vou falar com vocês a respeito da diferença de infração, penalidade e medida administrativa. Muito importante que vocês saibam a diferença conceitual disso, tá? Antes de entrar nesse assunto, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é importante também. O agente de trânsito, o agente da autoridade de trânsito, o policial, a polícia rodoviária, o agente municipal, o guarda municipal, que agora é agente da autoridade de trânsito também, quando eles verificam, a gente é regido, né, pelo manual de fiscalização. Quando a gente verifica uma infração, a gente não pode decidir se a gente autua ou não. Isso é senso comum, tá? O agente de trânsito, ele tem que autuar. O agente de trânsito, ele não é juiz. Ele não tem ali na hora que fazer um julgamento se aquela pessoa merece ser autuado ou não merece ser autuado. Isso está definido no manual de fiscalização. Ele tem que fazer a autuação, sob pena de prevaricação, tá? E ele precisa fazer essa autuação da forma correta, como manda a lei. O que isso quer dizer? Se a infração que foi cometida, ela tem no Código de Trânsito infração, penalidade e medida administrativa, ele tem que fazer tudo, ele não pode também escolher, eu vou dar só a penalidade e não vou dar a medida administrativa. Então, vocês precisam saber isso e precisam saber a diferença de cada um, tá? Primeira coisa, vocês precisam saber que o agente de trânsito, ele não tem a escolha de autuar ou não autuar. Se ele não autua verificando a autuação, isso é prevaricação, tá? Ele também, a gente não pode chegar no local e alguém falar, aconteceu há 20 minutos atrás, autua, faz a autuação aí. Não, é o agente de trânsito que tem que verificar a autuação, que tem que presenciar a infração para poder fazer a autuação, tá? Verificada a infração, ele vai fazer a autuação, o auto de infração. Então, a gente já entendeu que infração é tudo que a gente comete
em desobediência ao Código de Trânsito. Pode estacionar na frente de guia rebaixada, impedindo o veículo de entrar ou sair da calçada? Não. Então, se a gente estaciona, a gente está cometendo uma infração. Já entendemos o que é infração. A penalidade é o castigo, tá? É a multa, pontuação na CNH, tudo que é um castigo pessoal mesmo para aquele condutor que cometeu aquela infração. E aí eu vou colocar aí nos quadrinhos as penalidades que a gente tem, tá? A medida administrativa, ela é uma parte para resolver o problema da sociedade, porque trânsito é cidadania. E a gente precisa entender que todas as medidas sempre vão prezar o bem comum, o coletivo, o ato cidadão. Então, as medidas administrativas, elas vêm para solucionar o problema da sociedade, tá? Elas não são castigo, não é pessoal. A penalidade é um castigo, tá? A medida administrativa não. Neste caso, a medida administrativa é o quê? Remoção. Eu tenho que remover este veículo do local e aí a gente leva para o pátio, porque só removendo esse veículo do local eu consigo resolver o problema daquela pessoa que mora naquela residência e que não está podendo entrar ou sair com o seu veículo da garagem. E aí também vai para vocês o quadrinho de medidas administrativas, né? Para gente entender uma a uma. O que é importante vocês entenderem? A gente tem duas medidas administrativas que causam muita confusão: retenção e remoção. Então, na retenção, o veículo fica retido naquele local, no local onde verificou-se a infração, para que ele dê solução ao problema. E dada a solução ao problema, ele pode sair dali com o seu veículo. Vou dar um exemplo. A pessoa foi pega dirigindo sob efeito de álcool, tá? A medida administrativa para essa infração é a retenção, ou seja, eu posso chamar alguém, ou se tiver alguém no veículo comigo que seja habilitado, ele vai poder levar o veículo embora. Isso não isenta da penalidade, isso não isenta de todos os problemas, as responsabilidades que eu devo arcar por eu ter dirigido sob influência de álcool, ok? Mas o meu veículo não precisa ir para o pátio, porque a medida administrativa é retenção e não remoção. Agora, no caso que eu falei da guia rebaixada, a medida é remoção. Então, esse veículo vai para o pátio. Então, na retenção, eu mantenho o veículo no local para solucionar o problema e depois ele segue. E na remoção, eu levo o meu veículo para o pátio. Lógico, eu já falei para vocês, já deve ter aparecido aí o quadro com todas as medidas administrativas que nós temos. Se vocês tiverem dúvida em mais alguma, por favor, mandem nas mensagens, que daí a gente explica melhor, né, sobre a medida administrativa, ok? Bom, eu vou terminando por aqui, para a gente não ter aulas muito longas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. De novo, Vanessa Amor, instrutor, e o nosso canal Vamos Falar sobre Trânsito? Um abraço e até a próxima. Beijinhos.